No dia do meu aniversário, meu pai disse: "Você é um inútil, só traz problemas para a família. Seu presente é um passe livre para desaparecer desta casa para sempre." Então, fui embora no mesmo dia. Nunca fui do tipo que esperava ansiosamente pelo meu aniversário. Desde pequeno, esse dia nunca teve um significado especial para mim. Enquanto outras crianças ganhavam festas, presentes e carinho dos pais, eu recebia apenas um aceno de cabeça, ou, na melhor das hipóteses, um bolo simples comprado de última hora. Era como se meu aniversário fosse apenas um inconveniente para minha família, algo que eles eram obrigados a reconhecer, mas sem nenhum esforço real. Eu tentava não me importar, tentava convencer a mim mesmo de que não precisava de nada além do básico. Mas no fundo, doía. Com o tempo, aprendi a não criar expectativas. Passei a tratar esse dia como qualquer outro, evitando lembrar que era uma data especial. Afinal, não fazia diferença. Mas naquele ano, as coisas foram um pouco diferentes. Logo pela manhã, minha mãe veio até mim e disse que, à noite, durante o jantar, meu pai tinha algo muito importante para me dizer. O tom dela não indicava nada bom. Era quase como um aviso, como se ela já soubesse que eu não iria gostar. Fiquei com aquilo na cabeça o dia todo. O que poderia ser tão importante assim? Não era normal meu pai querer falar algo pra mim de maneira tão oficial. Ele nunca foi do tipo que se importava em conversar comigo sobre qualquer coisa que fosse. Meu pai era um homem rígido, do tipo que acreditava que filhos deviam apenas obedecer e agradecer por estarem sob um teto. Nunca demonstrou afeto. Nunca. Me incentivou em nada. Para ele, eu sempre fui um peso morto, alguém que não trazia nenhum benefício à família. Apesar de já imaginar que a tal conversa não seria agradável, tentei não pensar muito. O dia passou arrastado e quando chegou a hora do jantar, me sentei à mesa com um nó no estômago. Meu pai estava com uma expressão séria, ainda mais do que o normal. Ele pigarreou, olhou pra mim e começou a falar. E foi nesse momento que minha vida mudou pra sempre. Naquela noite, a tensão estava no ar. Não era comum meu pai tomar o protagonismo em qualquer tipo de conversa familiar, e muito menos anunciar algo importante. Sempre foi a figura distante, o homem que raramente expressava suas emoções se é que alguma vez as teve. Quando ele começou a falar, a sala inteira parecia ter se silenciado ao redor dele. A única coisa que eu conseguia ouvir era a batida forte do meu coração, que se acelerava a cada palavra que ele dizia. Minha mãe estava ali, silenciosa, olhando para ele com uma expressão que parecia ser um misto de medo e resignação. Meu pai, então, começou a falar sobre o fato de eu ter completado 18 anos. Eu sabia que esse momento viria, afinal ele sempre dizia que ao atingir a maioridade, eu teria que começar a me virar. Mas o que ele disse a seguir me pegou completamente de surpresa. Ele olhou para mim com aqueles olhos frios e falou sem hesitar. "Agora você já tem 18 anos e já é hora de entender que você não serve para nada. Só traz problemas para essa família e o pior de tudo, não faz esforço algum para mudar." Aquelas palavras soaram como uma lâmina afiada cortando minha carne. Eu não conseguia processar o que ele estava dizendo. Eu, que sempre tentei ser o melhor filho que pude, que nunca reclamei, que sempre fiquei na linha. E ainda assim, era tratado assim? E então, ele continuou. "Seu presente de aniversário é um passe livre para sair dessa casa. Vá embora, construa sua vida sozinho. Não precisamos de você aqui e você não faz falta." Fiquei em choque, sem saber como reagir. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Tudo o que eu fiz foi engolir em seco, tentando não mostrar que estava profundamente ferido. Eu nunca pensei que algo assim fosse acontecer, ainda mais no meu aniversário. Naquele momento, a realidade começou a se formar na minha mente. Eu sabia que, se ficasse ali, ele nunca mudaria de ideia. Ele realmente queria que eu fosse embora, queria se livrar de mim. E foi então que, sem dizer uma palavra, levantei-me da mesa e comecei a pegar minhas coisas. O peso daquilo tudo me atingiu com uma intensidade que eu não sabia que poderia sentir. Meu coração estava partido, mas minha mente estava em um turbilhão, tentando entender o que aconteceu e o que eu deveria fazer em seguida. Eu sabia que não havia mais nada para fazer. A sensação de estar sendo expulso de casa foi um golpe tão duro que não sabia como processar. Meu corpo estava em movimento automático, pegando minhas coisas, sem saber realmente para onde ir ou o que fazer da minha vida. Eu só sabia que não poderia ficar ali mais um minuto, naquele lugar onde nunca fui realmente bem-vindo. Lá fora, a noite já havia caído, e o silêncio parecia ecoar mais forte do que nunca. O frio da rua me atingiu assim que saí pela porta, mas o que me congelava de verdade era o sentimento de ser um estranho na própria casa, na própria família. O pensamento de ter sido expulso de casa no meu próprio aniversário, de ter sido tratado como se não fosse nada, ficou martelando na minha mente. Eu não tinha muito o que levar. Alguns troços que eu considerava importantes, roupas, documentos e pouco mais. E enquanto caminhava pelas ruas, sem rumo, eu me perguntei por que estava me esforçando tanto para agradar alguém que nunca me viu como algo além de um peso. A dor da rejeição estava ali, me consumindo, mas também havia uma sensação de alívio, como se ao me afastar, estivesse me libertando de uma prisão emocional que eu nem sabia que estava dentro de mim. A decisão de sair não foi fácil, mas, naquele momento, parecia a única coisa a se fazer. Não queria mais viver sob o olhar crítico do meu pai. Não queria mais tentar ser o que ele nunca achou que eu fosse capaz de ser. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que tinha que seguir em frente de algum modo. Passei a noite em uma pensão simples, sem muito dinheiro, sem saber o que fazer no dia seguinte.
Mas algo dentro de mim me dizia que essa era a única maneira de finalmente encontrar meu caminho. Não sabia como, nem quando, mas sabia que precisava seguir minha vida, longe daquela casa, longe daquela família que nunca acreditou em mim. O início da minha nova vida foi tudo, menos fácil. Naquela pensão simples, o cheiro de mofo no ar e o barulho constante de pessoas andando pelos corredores não eram os maiores problemas. O maior desafio era lidar com a solidão e a incerteza do futuro. Eu não tinha um plano, não sabia exatamente como iria me sustentar, mas uma coisa era certa: eu não queria voltar para casa. Nos primeiros dias tentei me manter ocupado, procurando trabalho, economizando o pouco que tinha. Eu sabia que não podia viver por muito tempo daquela maneira, então me forcei a procurar soluções. A primeira tentativa foi difícil, como tudo na vida depois de um grande golpe. Muitas portas se fechavam diante de mim, muitas entrevistas foram um fracasso, e eu comecei a me questionar se eu realmente seria capaz de seguir em frente. Mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar. Não era só o medo de voltar para a casa dos meus pais, onde meu pai ainda estava, com seu olhar frio e palavras cruéis. Era a vontade de provar a mim mesmo que eu podia ser algo mais, que eu não era o inútil que ele me dizia ser. Eu sabia que se me desse por vencido, estaria perdendo uma batalha que, no fundo, nunca foi sobre eles, mas sobre mim mesmo. Com o tempo, comecei a encontrar pequenos trabalhos. Nada grandioso, mas suficiente para pagar minha comida e o aluguel da pensão. A rotina era dura, mas não havia outro caminho. Cada dia me ensinava algo novo sobre o que era preciso para sobreviver. Eu aprendi a economizar, a fazer escolhas difíceis e, aos poucos, fui me tornando mais forte do que jamais imaginei ser. E foi em um desses empregos temporários que, de repente, a sorte começou a mudar. Um cliente, que era dono de uma grande empresa, me notou. Ele gostou do meu trabalho, da minha dedicação, e começou a me oferecer mais oportunidades. Eu comecei a crescer, um passo de cada vez, e em pouco tempo, fui promovido. A vida estava começando a se ajeitar e, mesmo sem muito dinheiro, me sentia mais capaz e mais confiante do que nunca. Os anos passaram e, pouco a pouco, minha vida começou a se estabilizar. Eu estava bem longe de casa, mas a cada dia que passava, eu me sentia mais distante daquilo que havia sido. Quando conquistei uma posição mais alta na empresa e comecei a ganhar um bom salário, o peso da rejeição foi diminuindo. Mas a lembrança daquela noite, do que meu pai me disse, nunca saiu completamente da minha mente. Mas o mais estranho de tudo foi o dia em que, após tantos anos, meus pais reapareceram na minha vida. Foi completamente inesperado. Eu estava saindo de um almoço de negócios quando recebi uma ligação. Era meu pai, que sem mais nem menos estava me pedindo para voltar para casa. Confesso que naquele momento fiquei sem saber como reagir. Era impossível para mim entender por que, depois de tanto tempo, depois de tantas palavras cruéis, ele, de repente, queria me chamar de volta. A sensação de ser rejeitado ainda era forte dentro de mim, e eu me perguntava, o que mudou? Por que agora? Depois de tudo o que aconteceu, eu deveria voltar para uma casa onde nunca fui bem-vindo? Eu não queria ouvir, mas eles insistiram. Meu pai e minha mãe disseram que se arrependiam de tudo o que havia acontecido, que agora viam as coisas de uma maneira diferente, que eles estavam dispostos a me receber de volta. Nos arrependemos do que fizemos, filho. Você sempre foi importante para nós, dizia minha mãe na ligação. Mas algo dentro de mim dizia que não seria tão simples. Eu tinha muito mais a perder do que a ganhar voltando. E foi quando, já no final da tarde, decidi que não podia voltar atrás. Eu já tinha uma família, uma carreira e uma vida que, por mais difícil que fosse, era minha. E não, eu não iria voltar para aquela casa, não depois do que aconteceu. Eu havia construído algo que meus pais nunca imaginaram que eu fosse capaz de construir. A dor de ser rejeitado ainda doía, mas a satisfação de saber que eu havia me tornado a pessoa que sempre quis ser, por mim mesmo, era muito mais gratificante. Depois de tanto tempo, eu finalmente havia encontrado um lugar para chamar de meu. A vida, que um dia parecia sem rumo, agora estava cheia de propósito. Eu tinha uma carreira, uma esposa maravilhosa e filhos que me amavam. Eu estava vivendo uma vida que nunca imaginei ser possível, uma vida de sucesso e paz. Mas, apesar de tudo o que eu havia conquistado, uma parte de mim ainda guardava aquele resquício de mágoa, aquela lembrança amarga do meu passado. Minhas conquistas não apagaram a dor de ter sido expulso de casa, mas me ensinaram que eu poderia ser alguém, independentemente de onde eu vinha ou do que me disseram que eu era. Eu era gerente de uma empresa agora, algo que meu pai sempre duvidou que eu fosse capaz de alcançar. Meu trabalho era desafiador, mas compensador, e eu sabia que estava construindo um futuro sólido para minha família. Foi em um dia normal, durante um jantar em casa, que recebi uma mensagem que mudou tudo. Era uma mensagem dos meus pais. Eles queriam me ver, disseram que se arrependiam profundamente de tudo o que havia acontecido. Queriam pedir desculpas e tentar reconstruir o relacionamento, mas ao ler aquelas palavras, algo dentro de mim se partiu novamente. Parte de mim queria acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, que talvez com o tempo eles tivessem finalmente entendido o que eu sentia. Mas outra parte de mim sabia que as palavras deles eram apenas palavras, e que, apesar de todos os anos e do sucesso que eu havia alcançado, eu ainda era aquele filho que um dia foi expulso sem piedade. Eu não podia esquecer isso. Não podia esquecer o olhar do meu pai, nem a humilhação de ter sido descartado no meu próprio aniversário.
Eu sabia que estava feliz na minha nova vida, mas de alguma forma, aquela tentativa de reconciliação me fez questionar se talvez eu devesse dar uma nova chance à minha família. Mas uma coisa era clara: eu não era mais o mesmo. Eu já não precisava da aprovação deles para me sentir completo. E mesmo que eles quisessem que eu voltasse, não seria mais tão simples assim. O tempo passou e minha vida seguiu seu rumo. Eu tinha o que sempre sonhei: uma carreira de sucesso, uma família amorosa e uma casa cheia de alegria. Mas apesar de tudo, as lembranças de como fui tratado pelos meus pais ainda estavam ali, como uma cicatriz que, embora não sangrasse mais, nunca se apagaria completamente. Após a mensagem dos meus pais, eu passei um bom tempo refletindo sobre o que fazer. Eles pediam desculpas, queriam que eu voltasse, mas a minha realidade estava muito diferente agora. Eu tinha uma família que me apoiava, uma esposa que me amava e filhos que estavam crescendo em um ambiente saudável, longe das palavras duras e do desprezo de um passado que, infelizmente, não poderia ser apagado. Naquela noite, depois de pensar muito sobre o que era certo, eu tomei a decisão de que a melhor coisa era seguir em frente. Não queria que os fantasmas do passado interferissem na vida que eu havia criado. Eu finalmente entendi que o que meus pais queriam de mim e o que eu queria deles era uma coisa completamente diferente. Para mim, o verdadeiro valor estava em construir minha própria vida, com os valores que eu acreditava, e não os que me haviam sido impostos. Quando minha mãe me ligou uma última vez, pedindo para que eu voltasse, eu fui sincero com ela. Falei sobre a minha nova vida, sobre o que eu havia conquistado, e disse que já não tinha mais espaço para voltar ao que um dia foi. Ela tentou me convencer, disse que eles se arrependeriam para sempre de como me trataram. Mas a verdade é que eu já havia superado isso. Eu já havia seguido em frente. A vida é cheia de surpresas, mas uma coisa é certa: eu aprendi a valorizar o que realmente importa. E apesar do que aconteceu, eu finalmente percebi que o maior presente que eu poderia ter me dado foi seguir o meu próprio caminho. Não importa o que meu pai ou minha mãe pensaram de mim, o importante era que eu havia me tornado uma pessoa forte, realizada e feliz, algo que na época eu jamais imaginei ser possível.